Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Valdeci Paraguaçu e eu estou de volta aqui para falar um pouco sobre fluidos. Nós vamos começar o capítulo referente a fluidos e vamos começar falando sobre os conceitos iniciais, né? Primeiro definindo o que é fluido. Aliás, vamos definir antes o que é estados da matéria. Nós temos conhecidos aí o estado sólido, líquido, gasoso do ensino médio. Além disso, existe também o plasma, que é um gás ionizado, né, quando você remove elétrons através de uma radiação. Superfluidos, que é um estado quântico da matéria. A viscosidade e a condutividade térmica são alterados, a viscosidade é muito baixa e o superfluido tem alta condutividade térmica. Condensado de Bose-Einstein também, que é um estado mais novo, aí de data de 1995. São estados quânticos, né, com propriedades físicas interessantíssimas. Não vou entrar nesse tema, mas você sabe que a matéria ela se apresenta em mais estados do que a gente costuma conhecer. E o fluido, ele não é exatamente um estado da matéria, mas ele é propriedade ele obedece, né, propriedade de alguns tipos de estado da matéria. Por exemplo, quando você pensa num sólido, você pensa que os átomos do sólido eles estão fixos em relação à sua vizinhança, ou seja, dois átomos são sempre vizinhos no sólido. Já no fluido isso não é verdade. Dado instante, para um fluido, esse átomo ele pode estar distante, ele pode tomar outro caminho e esse aqui outro caminho. Então, essa é a propriedade de fluir. Essa é a propriedade, por exemplo, dos gases e dos líquidos, né? Eles fluem. O ar flui. O sólido, qualquer sólido que você imaginar, já não apresenta, já é como se fosse esse sistema aqui ligado, que os átomos são presos, aí a vizinhança local é presa uma na outra. Então a gente pode definir de uma maneira mais formal os fluidos como uma substância que se deforma continuamente sob a ação de uma tensão de cisalhamento tangencial. E o que seria uma tensão de cisalhamento? É quando você tem forças tangenciais, né, que fazem esse tipo de movimento aqui. Então, eu não tenho aqui um objeto, mas observe essa figura. Você tem uma força aqui agindo tangencialmente a essa superfície, e essa força aqui, em relação a essa superfície, você vai deformar, se fosse um sólido, né, uma esponja, você ia deformar dessa maneira. Um líquido ele vai se deformar continuamente, ou seja, a primeira superfície de moléculas, depois a segunda superfície, elas vão ali continuamente se deformando e facilmente se deformando com força de cisalhamento, como é o caso, né, da água. Aos fluidos estão relacionados algumas propriedades, alguns fenômenos interessantes, como tsunami, fenômenos lunares, correntes marítimas, pressão arterial, fenômenos cosmológicos que são interessantes porque, em alguns aspectos, um sistema de corpos celestes, se você estudar um aglomerado de uma galáxia, sei lá, você pode pensar que os corpos celestes estão se distanciando de forma fluídica uns dos outros, e aí dá para aplicar alguns conceitos relacionados. E a aerodinâmica, naturalmente, né? Então, são todos... o nosso dia a dia é repleto de fenômenos associados aos fluidos, como, por exemplo, um elevador hidráulico de um automóvel, o freio do automóvel, os ventos que passam, sopram e tiram telhados. A gente tem visto notícias aí no sul, principalmente, de fortes ventanias, ali na América Central, os Estados Unidos também. Então são fenômenos muito intensos relacionados aos fluidos. Existem alguns conceitos que são comuns já para a gente pelo estudo dos sólidos, de corpos, que são os conceitos de peso, massa e volume. E também a gente já falou de densidade, né, de corpos sólidos. Mas os fluidos, especificamente, eles têm algumas propriedades que são características deles, como a interação dipolar, que é uma interação fraca, por isso que eles fluem uns em relação aos outros. Então as moléculas de água, elas têm dipolos que interagem e fazem com que elas estejam presas, mas não tanto umas às outras. Escoamento, por exemplo, que é a propriedade exatamente relacionada propriamente ao ato de fluir,
certo? E a viscosidade, que está mais relacionada com resistência ao escoamento. Então, por exemplo, um óleo, uma graxa, ela tem uma alta resistência para o ato de escoar. Então, ela tem uma alta viscosidade. Um objeto que não tem, ou melhor, um fluido que não tem viscosidade, ele não permite a queda, por exemplo, de um paraquedas de maneira lenta. Então, se o ar não tivesse viscosidade, o paraquedista iria se esborrachar no chão como se estivesse em queda livre, certo? A tensão superficial, que é, por exemplo, o fenômeno que você observa na superfície de uma gota, é como se você tivesse uma camada ali que está aglomerando as moléculas de água que estão dentro. Então, essa tensão superficial é que ocasiona isso. Outra coisa, outro exemplo. Imagina uma formiga caminhando ali na superfície da água. Não sei se você já viu isso quando era criança, você dava mais atenção para essas coisas. Então, a formiga ela caminha ali na superfície da água facilmente, porque o peso dela é pequeno comparado com a força de tensão superficial na água. E uma outra propriedade é a capilaridade, que está relacionada tanto com a tensão superficial quanto com a coesão entre as moléculas do líquido, do fluido. Então, quando você olha um recipiente pequeno, fino o suficiente, você vai ver que se forma uma curvatura do fluido nas bordas das paredes relacionada à capilaridade. E se você mergulhar um capilar, que é um tubo bem fininho, você mergulhar um tubo bem fininho dentro da água, você vai ver que vai haver um desnível entre o nível do tubo e o nível do copo. Esse fenômeno é ocasionado pela capilaridade e é chamado de ascensão capilar. Tá? Se você fizer o mesmo experimento num fluido mais denso, como o mercúrio, por exemplo, você vai ver o contrário, que o nível do mercúrio dentro do capilar é menor, mais baixo do que o nível fora, ou seja, no copo. Tá? Isso está relacionado com conceitos de energia potencial, tá? Que pode ser estudado com mais detalhes. Mas isso, nesse caso aqui, esse desnível para baixo é chamado de depressão capilar. Então, o conceito de densidade ou massa específica ele pode ser tomado no limite infinitesimal, né, onde você está analisando um pequeno volume do teu objeto. Então, se você tem aqui um objeto extenso, melhor desenhar, né? Você tem aqui um objeto extenso, esse objeto pode ser homogêneo. Se ele for homogêneo, a densidade em cada ponto é sempre a mesma, é constante. Mas ele pode não ser homogêneo, ele pode ser menos denso em uma certa direção. Então a densidade ela vem diminuindo nessa direção. Então a densidade como função do volume, o elemento de volume, ela vai variar, tá bom? A massa por unidade de volume varia nesse sentido. E aí você vai ter diferentes densidades nesse sentido, tá bom? E aí você pode inverter aqui, pode colocar dm como função de ρdv, né? ρdv, e integrar, e você vai ter uma relação integral entre a densidade e o volume, né? A integral de ρdv vai dar a massa se você pegar aí um certo pedaço, né, inicial e final de volume, ou seja, se você pegar aqui uma superfície volumétrica e integrar, você vai achar a massa toda que está dentro dessa superfície, apesar de que a superfície, que o objeto não é homogêneo. Então é importante o conceito de cálculo infinitesimal, é bom para isso, para você estudar, trabalhar com coisas que não são não se comportam de maneira constante. Então, nesse ponto, eu acho que vale a pena a gente fazer um pequeno exercício para treinar noções de densidade, né? A parte algébrica e criar um pouco de intimidade com o conceito de percentual e etc. Então, esse exercício diz assim: um peixe mantém sua profundidade na água doce, ajustando a quantidade de ar em ossos porosos ou em bolsas de ar para tornar sua massa específica média igual à da água. Suponha que,
com as bolsas de ar vazias, um certo peixe tem uma massa específica de 1,08 gramas por centímetro cúbico. Então, você lembra que a densidade, né, é a massa sobre volume. Então, a unidade vai ser grama por centímetro cúbico, nesse caso aqui, que a gente está trabalhando. E observa que essa densidade é um pouco maior que a densidade da água, porque a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, se o peixe está com a bolsa interna dele vazia, ele vai afundar na água, porque tem essa densidade um pouco maior. Então, continuando, para qual fração de seu volume expandido o peixe deve inflar as bolsas de ar para tornar sua massa específica igual à da água? Então, se ele tem essa massa específica, que é maior que a da água, se ele aumentar o volume interno dele, que são as bolsas que tem dentro, né, ele vai diminuir a densidade, inversamente proporcional. Então, inflando um pouquinho, ou seja, passando de um volume mais um volume linha, ou seja, um pequeno volume inflado, isso aqui é a quantidade de volume que inflou, né? E aí ele vai ter uma densidade menor. E no caso do exercício, essa densidade vai ser a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. Então, uma coisa que não variou aqui nesse processo foi a massa. A massa do peixe não variou, certo? Então, ele preserva aí a massa. E agora vamos à pergunta. Para qual fração de seu volume expandido, então, o volume expandido é V mais V'. Então, aqui cabe uma observação sobre interpretação de texto. Muitos alunos têm problemas não exatamente com a física, mas sim com a interpretação do texto. Então, qual a fração do seu volume expandido? O volume é V, o volume expandido é V mais V'. Então, tem que ser a fração em relação a esse V mais V'. Para qual fração de seu volume expandido o peixe deve inflar as bolsas de ar para tornar sua massa específica igual à da água? Então, ele vai inflar V'. V' é a quantidade que foi inflada. Então, eu quero saber quanto representa em fração, né, V' em relação a V mais V', que é o volume expandido. Ou seja, esse é o percentual, né, é o percentual que inflou, é a parte que inflou. Então, V' representa quantos por cento de V mais V'? Essa que é a pergunta aqui. Tá? Então, para trabalhar a questão de percentual, você sempre vai dividir o valor, a quantidade que você quer saber, né, do valor percentual em relação ao todo. Você vai pegar a parte e dividir pelo todo, e aí você vai ter um valor menor que 1, e você vai multiplicar isso por 100 para transformar isso em valor percentual. Então, faltou aqui multiplicar por 100, que vai ser o valor. Opa, a imagem ficou na frente, né? Então, vai ser V' mais V mais V', ou seja, a fração que inflou de volume, ou melhor, a quantidade de volume que inflou sobre a quantidade total de volume, vezes 100, vai dar a fração percentual, né, do que inflou. Então, essa talvez seja uma das partes, para muitos estudantes, mais difíceis do problema, que é a interpretação do texto. Feita a interpretação correta do texto, você vai passar para a resolução, que aí são duas partes, né? A interpretação vai testar o quanto que você lê, porque interpretação de texto é leitura. E a resolução é a parte física da coisa. Então, vamos partir dessas duas equações aqui para resolver, para encontrar esse valor aqui que a gente está querendo. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos isolar os termos que nos interessam, que é V e V mais V'. São os termos que dá para isolar dessas equações aqui, né? Então, se eu jogar V para o outro lado, multiplicando e ρ dividindo, eu vou encontrar esse resultado. Aqui também, se eu pegar esse termo multiplicando e esse termo jogar para baixo dividindo, eu vou encontrar essa relação aqui. E aí, com essas relações, eu vou então partir para a solução, que é o que eu estou procurando, né? V sobre V mais V' vai ser essa fração dividida por essa. Então,
uma divisão de fração, o que eu faço? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? Então, aqui a multiplicação é divisão de fração, coisa mais simples do mundo. Então, a massa pode ser eliminada da igualdade e vai sobrar, então, a densidade expandida, a densidade com a bolsa expandida, que seja 1, que é a densidade da água, sobre a densidade não expandida, a densidade do peixe quando a bolsa estava vazia, que é maior que 1, tá? Que é quando ele estava submerso, ele estava afundando. Então, dessa maneira, eu tenho agora, né, o valor de V sobre V mais V', certo? É uma informação importante. Com esse valor, eu posso encontrar essa igualdade multiplicando, pegando V mais V' e jogando ele, multiplicando aqui para esse outro lado, perdão, aqui pelo garrancho. Então, vai ficar V igual a essa constante vezes V mais V'. V igual a constante vezes V mais V'. Essa é uma relação importante. Agora vem um algebrismo aqui, que é o pulo do gato, né? Sempre tem aquele pulo do gato que nem sempre está visível e também nem sempre é física, isso aqui já é mais a álgebra básica. Você vai, então, transformar, né, essa igualdade aqui que você tem nessa igualdade aqui que você está procurando. Vamos lá fazer isso? Então, o que eu vou fazer aqui é encontrar a V', ou seja, a quantidade de volume que inflou, né? A diferença entre V mais V' e V, certo? Que é a diferença. Então, a quantidade de volume inflada vai ser o V final, que é o V mais V', sobre o V inicial, que é V, certo? Então, para encontrar isso, o que eu faço? Eu vou usar essa relação. Eu vou pegar o seguinte. Vou fazer V final, V mais V', menos V inicial. Só que o V inicial, eu tenho dessa relação. Eu posso jogar ela aqui, tá? Então, vai ficar quem? V mais V' menos essa relação aqui. Ok? Que é o V, o volume inicial. Então, fazendo isso, vai ficar, na verdade, quando você tem uma coisa, né? Digamos que seja um valor qualquer, né? Menos uma constante dessa coisa, você só vai subtrair as constantes. Vai ficar 1 menos esse valor. Tá? É como se tivesse 1x menos uma constante de x. Então, você vai ficar 1 menos 0,926. Então, vai ficar essa diferença vai dar 0,074 de x, né? Que x, no caso, é V mais V'. Ok? Então, você vai ter uma relação agora que você já está mais próximo de encontrar o que você queria, que é V' sobre isso aqui. Tá? Então, você vai pegar esse valor, dividir V' por esse valor, que vai ser a fração que você quer. Isso aqui vai ser 0,074. E agora você vai multiplicar isso por 100. Eu vou até escrever melhor isso aqui. Então, eu pausei para escrever melhor. Então, essa relação vai ser igual ao percentual, ou melhor, o percentual que você quer, dada essa relação, vai ser V' sobre V mais V', tenho mais aqui, vezes 100, que vai dar 7,4%. Quer dizer o quê? Que o volume, a variação de volume, o ΔV, ele corresponde a 7,4% do volume expandido, que é o volume total. Então, observa que tem diferença de perguntas. Você poderia perguntar qual o percentual, né, da expansão, da diferença da expansão, em relação ao volume inicial. Aí seria V' sobre V.
Mas não é isso que ele perguntou. Ele perguntou qual a fração que se expandiu, né, do que se expandiu em relação ao volume expandido, que é V mais V'. Então, a sutileza da pergunta é que vai levar você à resposta certa. Então, a gente vai parar por aqui, esse problema, e nós vamos, então, no próximo vídeo, falar sobre pressão e sobre o princípio de Stevens, tá bom? Então, vejo você na próxima.